esse setup aqui, ó, quando você perde o triângulo, né, você perde a LTA, se em 2 ou 3 dias ele não voltar, você pode abrir uma operação shortada, né, abaixo desta linha aqui, ó, abaixo desta barra aqui, que é uma barra de reversão, né? Então, se ele viesse na quinta-feira ou na sexta-feira com uma porrada para baixo, daria para abrir uma operação apostando em short. Mas que se nos próximos dias, na quinta-feira e sexta-feira, o mercado começasse a subir, eu comentei isso aí com o pessoal, a gente mudaria a direção do preço, pois ele evoluiria para um pullback, né? Então eu comentei exatamente aí no Ethereum, eu falei muito sobre o gráfico do Ethereum. Aí para quem é membro pode assistir essa live e olhar esse vídeo aos 16 minutos aí, tá? Que basicamente quando a gente tem essa inversão, a gente vem para buscar o topo anterior, né? O suporte perdido anterior como resistência. Então se a coisa de fato melhorar, o preço ele vai vir e no gráfico do Ethereum, ainda no gráfico do Bitcoin não dá para dizer que a gente ainda não está fazendo pullback para continuar caindo, mas no gráfico do Ethereum sim, a gente já está para próximo de romper essa resistência aqui e entregar uma alta, né? Uma alta temporária aí, pelo menos até testar aquela região ali de cima. Então se a gente tiver o rompimento no sábado aqui, ó, provavelmente vai ser uma alta verdadeira que vai durar até ele chegar nessa região, nessa zona de preço aí, tá? Então, se ele tiver esse rompimento, dá para tentar capturar esse movimento de que ele voltou para dentro desse triângulo aqui, ó, tá? Então, eu tinha feito o triângulo, eu tinha colocado exatamente ele nessa condição. A minha expectativa é com a inflação mais alta que o preço derreteria. Entre quinta e sexta-feira ele teria que derreter. Como ele não derreteu, ele foi na direção oposta, ele voltou para dentro do triângulo. Aumentou a probabilidade dele vir aonde? Buscar exatamente o ponto lá de cima. Que é exatamente aquilo que eu falei nessa live do dia 13, tá? Então quando aparece esse setup, você pode operar contra ou a favor dele. E por isso que é importante você sempre aguardar o fechamento das barras. Porque na quinta-feira, realmente, de fato, ele trouxe uma alta que eu não esperava agora para esse período que nós estamos vivendo. Tá? Então, para ele conseguir um rompimento até os 1.750, o primeiro passo para o preço é, ele precisa romper, então, essa resistência. Rompendo essa resistência, ele tende, talvez, a ir direto. Às vezes ele vai reto, tá? Ou ele pode ainda, no final de semana, retestar a resistência rompida como suporte. E aí sim ele vai entregar a alta lá na frente. Tá? Me chamou a atenção bastante que nessa retomada de alta que ele fez dos últimos 3 dias, o volume comprador começou a ficar maior do que o volume vendedor. Isso já começou a ficar interessante. Então, num gráfico de 4 horas, provavelmente no gráfico de 1 hora, de 4 horas, vai ficar bem bonitinha a tendência aí, ó. Ele está em zona de resistência, é verdade. Da mesmo jeito o BTC. Mas um gráfico que também me entrega legal aqui, ó, é esse canal de alta aqui do Ethereum /BTC. Que se ele conseguir se manter dentro desse canal, o Ethereum vai ganhar valor perante o Bitcoin. Tá? Se ele conseguir se manter dentro desse canal. Então se faz prestar atenção como vai se manter a estrutura, se ele vai conseguir romper essa resistência. Se ele vai conseguir romper essa resistência, que era suporte. Tá? Então a gente está muito próximo de uma, vamos dizer assim, de um mês em que a gente pode ter aquela calmaria, aquela calmada que eu comentei com vocês aí desde o final do mês passado. Tá?